Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. É sempre muita satisfação estarmos aqui na nossa casa, o que nos deixa muito felizes. Agradecemos o convite, agradecemos a presença de todos, trazemos músicas que alegram a alma e palavras esclarecedoras que confortam os corações. O tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 1 e 2, caracteres da perfeição. O apóstolo Paulo foi o responsável pela expansão do Evangelho nas fronteiras além do seu país. Ele entendia que as suas mensagens, o seu Evangelho, eram muito amplos, muito sábios e que devia alcançar o mundo, para que todos tivessem conhecimento dos seus ensinamentos e desejassem praticá-los. E o apóstolo fez muitas viagens, a pé, a cavalo, de barco, mas ele reconheceu que essas viagens eram muito demoradas e que ele não podia estar presente em todos os lugares como era preciso, como deveria. Então ele resolveu escrever cartas de orientação para todos os responsáveis de cada lugar pela divulgação do Evangelho, para que todos tivessem conhecimento desses ensinamentos, tivessem interesses de começar a praticá-los. E assim ir aprendendo e ir se aperfeiçoando. E foram muitas cartas de orientação endereçadas a diversos povos. Todos nós estamos destinados a evoluir, a ir se aperfeiçoando, mesmo que não queiram. Todos vão se renovando através da lei do progresso, de um modo ou de outro. A criatura pode não crer em Deus, pode não ter religião nenhuma, mas de qualquer maneira ela vai se modificando, vai progredindo pelas situações que ela vai vivenciando no seu dia a dia e também pelas oportunidades que o Pai Maior concede. E Jesus nos recomendou: serem perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Ele não estava nos mandando a ser perfeito igual a Deus, pois sabemos que isso não é possível, pois Deus é a perfeição inigualável, não tem como classificar. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, um ser supremo, único, soberano, Senhor de todas as coisas. Portanto, nenhum espírito poderá se igualar a ele. Jesus estava apenas nos indicando um modelo a seguir, nos ensinando que para irmos nos aperfeiçoando, precisamos aprender a amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de tudo, amar até os nossos inimigos, seguir sempre os caminhos do bem, do amor, da caridade, praticar uma caridade totalmente desinteressada, sem esperar nada em troca. Lembrar sempre daqueles nossos irmãozinhos carentes, muitas vezes passando por situações muito difíceis que até desconhecemos, ajudando a todos que caminham conosco, às vezes lado a lado, todos com um único objetivo: conquistar a perfeição. Esse é o meio que mais nos aproxima de Deus. O cristão, ele precisa ser honesto, viver em harmonia com todos,
aprender a servir, lembrando que Jesus veio para servir e não para ser servido. Sempre que vê alguém necessitado, procurar ajudá-lo, seja no que for. E assim ele vai se melhorando, se tornando uma pessoa do bem. Deve procurar não ter sentimentos inferiores, como o orgulho, o egoísmo, a inveja e tantos outros. Todas as imperfeições são contrárias à nossa perfeição e nos atrasa a nossa caminhada. Mas o orgulho e o egoísmo são portas abertas para o mal. O orgulhoso, ele se julga melhor, maior do que tudo, do que todos. O egoísta só vê o seu lado, só vê a sua necessidade, sem nem ligar para a necessidade do outro, do seu irmão. Ele pensa e fala, primeiro eu, segundo eu, numa total falta de amor ao próximo. Isso sem falar da inveja. Tem pessoas que até passam mal por inveja do outro, por diversos motivos. Quantas pessoas já foram prejudicadas no seu trabalho, na escola, no meio social, por causa da inveja? Tem uma lenda que diz que a cobra vivia perseguindo o vagalume. Aonde o vagalume ia, a cobra ia atrás, colocando a sua linguinha de fora como forma de ameaça. E um dia o vagalume criou coragem e pensou, vou falar com ela. E foi. Perguntou-lhe qual era o motivo de tanta perseguição. Porque ele não ocupava o seu habitat, ele não fazia parte do seu cardápio. Então, qual é o motivo dessa marcação? E a cobra simplesmente respondeu, porque a sua luz me incomoda. Tem pessoas assim, elas se incomodam, mas se incomodam mesmo com a alegria, com o bem-estar, com a vitória, com a felicidade do outro. Se um dia tivermos a oportunidade de conversar com um invejoso, devemos lhe dar esse conselho, que ele viva para o bem, deixe a inveja do lado, trabalhe bastante, porque assim ele vai conseguir tudo o que ele deseja, sem precisar invejar o outro. É preciso que mudemos, e mudemos no nosso interior, de dentro para fora. Hoje, agora, mudemos as nossas atitudes, o nosso modo de ser, de pensar, de agir. Aí nós vamos vendo que tudo na nossa vida vai se modificando para melhor. Vivendo e trabalhando para o bem, praticando boas ações, tendo a certeza que lá no plano maior, ninguém paga pelo erro do outro. Cada um responde pelo seu próprio erro. Cada um responde único e exclusivamente pelos seus atos. O pai não paga o erro do filho, nem o filho o erro do pai, a não ser que um contribuiu para que o outro errasse. Mas ninguém paga a conta do outro. Jesus também nos recomendou amar os nossos inimigos. Porque se amarmos só aqueles que nos amam, que fazemos nisso de especial, como diz no Evangelho? O mérito está em querer o bem, fazer o bem, não querer mal aqueles que um dia nos prejudicou, que um dia nos ofendeu, ajudá-lo, caso necessite, e se ver em alguma emergência, não hesitar em socorrê-lo, lembrando
que Deus faz nascer o sol para bons e maus, faz vir a chuva para justos e injustos. E esses nossos supostos inimigos, eles são instrumentos para a nossa perfeição, porque eles nos estimulam a tolerar, a ter paciência e até a perdoar. E são essas pequenas coisas que nós achamos que são muito simples, que vai nos ajudando a nos melhorar, a nos evoluir e a nos aperfeiçoar. Porque só o coração livre de qualquer ódio, rancor, ressentimento, é que ele vai caminhando para a perfeição. A melhoria do espírito, ela acontece lentamente, passo a passo, degrau por degrau. Às vezes erramos, acertamos, erramos de novo, caímos, levantamos, tornamos a cair, mas é através dos erros e acertos que vamos aprendendo. Um brasileiro foi se apresentar num teatro em Milão para cantar uma obra bem famosa de Luciano Pavarotti. Quando ele terminou de cantar, o público aplaudiu, gritou, bateu palmas e pediu bis. Ele, feliz, cantou de novo. Quando terminou, o público gritou e pediu bis. E ele, admirado, cantou outra vez. Mas quando ele terminou essa música pela terceira vez, o público teve a mesma reação. E ele, intrigado, perguntou: afinal, quantas vezes vocês querem que eu vou cantar a mesma música? E um corajoso lá no meio da plateia respondeu: até você cantar certo. Assim é a nossa vida evolutiva. Erramos uma vez, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, e a espiritualidade nos mandando de volta para consertar, para fazer tudo de novo e fazer certo. Fazemos igual o aluno na escola. Porque há muitos tempos atrás, eu sou desse tempo, estudávamos a lição, repetíamos, estudávamos de novo, até aprender a lição. Estudávamos a tabuada muitas vezes, fazíamos rodízios, até aprender as operações da tabuada. Só passávamos de ano quando aprendesse tudo o que foi ensinado naquele ano. Assim é a nossa perfeição. Só subiremos um degrau na escada quando aprendemos toda aquela lição que deveríamos. Reencarnaremos tantas vezes quantas for necessário. Mas todos um dia chegarão à perfeição. Porque todos estamos destinados a um único objetivo: alcançar a perfeição. Todo mau procedimento, maledicência, maldade, julgamentos, é contrário à perfeição. Essas atitudes mostram o que ainda somos. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. Costumamos reclamar de tudo que nos acontece na nossa vida, tudo que se passa no dia a dia. Reclamamos da chuva, do vento, do trânsito, do ônibus que demora, do ônibus que vem cheio, da fila nos caixas do mercado, da demora nos hospitais, da incompetência dos profissionais, do serviço público. Reclamamos até das festinhas que nós fazemos aqui no nosso centro. Precisamos aprender a nos libertar de todas essas coisas, tudo que nos distancia de Deus, para quando chegar o dia da nossa grande passagem, temos a certeza que passamos da morte para a vida, como disse Jesus. O que nos consola
é que ninguém é mau para sempre. O apóstolo Paulo disse que todos se transformarão, nos dizendo que um dia todos serão bons, todos serão a semelhança de Deus. Precisamos entender que erros, defeitos, dificuldades, problemas, pessoas que não simpatizam, aquele parente difícil, tudo é aprendizado. Tudo são ferramentas, são oportunidades para irmos nos aperfeiçoando. E não basta não fazer o mal. Não pense que aquela pessoa certinha, que cumpre seu dever familiar, seus deveres sociais, que paga suas contas, os seus impostos, mas que não está nem aí com o seu próximo, é como se ele nem existisse. Não pense que essas pessoas são consideradas perfeitas perante Deus. Ele espera muito mais dos seus filhos. E Jesus foi bem claro quando disse: não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Todo tipo de caridade é bem-vinda, nos aproxima de Deus e nos leva à perfeição. E Ele nos criou para um dia sermos filhos perfeitos, pois somos a sua mais sublime criação. Sejamos aquela mão que levanta para ajudar os caídos. Sejamos aquele sorriso, aquele abraço para o irmão, para o amigo que está necessitando. Vamos aceitar as pessoas como elas são, com seus erros, defeitos, com a sua ignorância, com a sua grosseria, com o seu maltratamento, entendendo que cada um caminha num grau diferente de instrução, de educação e principalmente de evolução. Por isso que uns são maldosos, orgulhosos, egoístas, outros são bondosos, caridosos, praticam o bem. Cada pessoa caminha num grau diferente, tem um caráter diferente. Um jovem cidadão, planejando se mudar para uma cidade do interior, por ser mais pacata, mais tranquila, mas ele resolveu primeiro fazer uma visita lá para ver como que é a cidade, conhecer alguns pontos. Assim que ele chegou na cidade, ele já avistou um moço desocupado, sentado num posto de gasolina. Ele se aproximou e perguntou: moço, como que é a vida aqui nessa cidade? Ela é tranquila? O povo se dá bem? E o moço respondeu: ih, rapaz, essa cidade aqui é uma verdadeira turbulência. Ninguém se dá com ninguém, ninguém se respeita. Se vê alguém necessitando de alguma coisa, ninguém ajuda. Então é um caos essa cidade. Ele falou: ixi, é assim? E ele: é desse jeito. E o moço já desanimado, querendo desistir da mudança, mas seguiu em frente. E lá adiante ele viu um senhor já de uma certa idade, sentado no banco da praça. Ele falou: vou fazer a mesma pergunta para aquele senhor, que deve ser um morador antigo da cidade, e me responde com mais exatidão. Chegou e falou: bom dia, senhor. Eu gostaria de saber como que é a vida aqui na cidade, se é tranquila, se o povo é fraterno. E o senhor respondeu: rapaz, só não te digo que aqui é um paraíso, porque o paraíso é só lá no plano espiritual. Mas aqui o povo se dá muito bem, ajudam uns aos outros. Se vê alguém necessitado de uma coisa, todo mundo quer ajudar. Então vivem que nem família. E o
rapaz pensou: como podem informações tão desencontradas, tanta controvérsia? Diz o Evangelho que a boca fala do que o coração está cheio. Então, tudo que somos, tudo que pensamos, tudo que falamos do outro, é exatamente o modo como agimos. E é isso que atraímos para nós. Se pensamos no bem, coisa boa, é isso que atraímos. Se pensamos em coisa maldosa, do mal, é o mal que atraímos. Mas todos um dia serão perfeitos. Uns demoram mais, porque tem um coração mais endurecido. Outros demoram menos, mas todos chegarão lá. A perfeição é como um prédio de muitos andares. E lá em cima, na cobertura, está acontecendo uma festa. Então tem convidado indo para a festa, no primeiro andar, no quinto andar, no sétimo andar, mas todos chegarão lá na festa. Assim é a perfeição. Aproveitemos esses esclarecimentos para rever os nossos erros, rever o que nós fizemos ontem, procurar fazer melhor, porque a estadia aqui na Terra é muito breve. Quando nos demos conta, chegou a hora do nosso acerto de contas com a nossa própria consciência. Caminhais enquanto tendes luz, disse Jesus. Portanto, amemos mais, perdoemos mais, sejamos mais úteis uns para os outros. E só assim nós vamos ficar mais tranquilos. É porque nós estamos nos esforçando para atender o convite do Mestre, nosso modelo e guia. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E partindo para o encerramento, quero agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, pela oportunidade. Agradecer também aos benfeitores espirituais presentes que nos assistem. Vamos pedindo a Deus que abençoe e proteja essa casa. Que ela tenha sempre condições de auxiliar, de ajudar a todos que aqui adentro, com necessidades materiais e espirituais. Isto é, alimentando a fome do corpo e do espírito. Que Ele proteja e abençoe também a todos os trabalhadores, como também os trabalhadores de todas as casas. Que eles trabalhem sempre com muito amor. E vou encerrando com o poema de Casimiro Cunha: seja paciente e bondoso. No caminho terrestre, espírito reencarnante, no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera fazendo bem. Se aguardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera fazendo bem. Exerces muitos encargos sem apoio de ninguém, não te queixes nem reclames, espera fazendo bem. Sobre a tarefa em que vives, muitas pedras sobreveem, ser fiel à obrigação, espera fazendo bem. Calúnia veio ferir-te, sem que saiba de onde vem, não somes força das trevas, espera fazendo bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto, desdém, não permutes mal com mal, espera fazendo bem. Muita palavra.